Olá, meu nome é Fabiana, sou professora do Atendimento Educacional Especializado e hoje a nossa aula será do segundo ano com a disciplina de Matemática. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com as medidas de comprimento. Qual é o nosso objetivo específico com essa aula? Nós vamos explorar as percepções do ambiente por meio da observação e do uso do corpo, tá? Então, essa aula nossa, nós vamos explorar bem a questão da observação da criança em relação ao corpinho dela com os objetos que a cercam, ela se comparar, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vamos lá? Na apostila, no material impresso, na página 92, nós trabalhamos as medidas de comprimento. Primeiramente nós temos o menino se medindo, provavelmente foi ao médico, está usando lá a medida, 120 centímetros. O outro está usando uma trena para medir o comprimento de uma superfície, esse aqui é um instrumento de medida. Uma outra criança está usando a polegada para marcar um parafuso. Só que aqui, nessa aula, nós trouxemos alguns instrumentos de medida mais utilizados, Nós, na escola, usamos muito a régua. Eu trouxe essa régua grande, essa régua que é de 1 metro, mas nós, usualmente, principalmente vocês, no material que vocês recebem, todo ano vem a régua de 30 centímetros. Meninos maiores usam também o esquadro, o que também é uma régua no formato de um triângulo, que tem uma medida um pouquinho menor, que é de 10, 15 centímetros mais ou menos. E nós também, as costureiras, alguns outros profissionais usam a fita métrica, tá? Essa fita métrica aqui tem por volta de 1,49 m. Então, lá na escola, quando os professores propõem algumas atividades, eles usam bastante a fita métrica, colocam as crianças perto da parede, mede, tem muito essa proposta no primeiro ano, no segundo ano algumas abordagens também, na educação física os professores também medem vocês, então assim, nós usamos bastante esses instrumentos, isso aqui é bem usual, para nós no cotidiano, régua, fita métrica, a trena, os construtores usam bastante, porque ela tem uma medida maior. Aqui, essa trena aqui mesmo chega a 5 metros. Então, eu posso medir uma parede, medir uma porta, ao contrário de uma régua, A régua tem só 1 metro, a porta é muito maior que uma régua, tá? Então, vamos seguir. Aqui, eles trouxeram as medidas com a parte do corpo. Aqui vai entrar o nosso trabalho em específico, com as percepções, tá? Então, lá na apostila, eles trazem essa questão do palmo, que eu vou usar a mãozinha, o pé e o passo, que sempre um pezinho à frente do outro. Então, eu posso trabalhar a percepção de noção espacial, a questão da criança se perceber no ambiente, observar o quanto ela pode se locomover, tá certo? Então, aqui propuseram várias situações ao longo do material impresso, tá? Meu corpo é uma régua bem útil. Com as minhas mãos e os meus braços, meus pés, minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa, tá? Então, a criança, muito assim, no cotidiano, ela brinca, ela marca passo, ela marca com a mãozinha, é a primeira percepção que ela tem para medidas. Aí, logo que a gente começa no contexto escolar, a gente já começa a usar a régua para algumas coisas. Mas, usualmente, e num primeiro momento, as crianças usam o corpo.
Eu já trabalhei com uma turma que eles pegavam a unidade, como a mãozinha de vocês é pequena, eles descobriram que uma falange, que é esse pedacinho do dedo aqui, é do tamanho de uma unidade, tá? Nós trabalhamos muito com a unidade, é um cubinho, tá? Então, uma falange, um pedacinho do dedo, é do tamanho de uma unidade. Faz o teste, depois vocês me contam. Vamos lá? Aqui é uma outra proposta da apostila, né? Que vai trabalhar a medida de palmos. Olha lá, na número 6 tem os palmos. Usou 6 palmos para marcar o tamanho, se não me engano, da porta, né? Depois, 8 polegadas para marcar o tamanho da estante. E depois 10 passos, o tamanho do quintal, tá certo? Isso foi tudo proposto no material impresso. E aqui também na aula de vocês, olho aberto e atenção, que vocês vão conhecer agora o Pedro, o Carlos, o Luiz e o Victor, tá? São as crianças que desenvolveram uma atividade que está proposta na apostila de vocês. Vamos lá? Então aqui, ó, nós vamos trabalhar especificamente com essa tabela aqui, tá? O comprimento da sala. Então, olha lá, o Pedro, o comprimento da sala, ele usou 7 passos. O Carlos usou 8 passos. O Luiz Otávio usou 10 passos. E o Victor Hugo usou 12 passos. Aí a gente vai problematizar. Por que será que o Pedro usou menos passos que o Victor Hugo? Vamos olhar novamente? O Pedro é o primeiro menininho. Ele é maior ou ele é menor que o Victor Hugo? Ele é maior. Então, quer dizer que as mãos e os pés dele são maiores. Então, por isso que ele usou uma quantidade de passos muito maior, tá? Muito menor, quer dizer, ele usou menos. E o Victor Hugo? Vamos olhar aqui. Vamos olhar nas crianças. O Victor Hugo, ele é a maior criança ou ele é a menor criança? Ele é a menor. Então, isso quer dizer que a mãozinha e os pés dele são menores também, porque é tudo proporcional ao meu corpo. Eu não posso ser pequena e ter uma mãozona grandona. Fica esquisito, tá? Então, o Victor Hugo, quando foi medir, ele usou a mãozinha ou os pés mais vezes. Por quê? Os passos, né? Aqui a gente usou os passos. Ele usou mais passos. Por quê? Olha lá o pezinho dele. Olha lá o pé do Pedro. Quem tem o pé maior? O Pedro. Então, ele tem o pezinho menor. Então, ele andou mais vezes, tá certo? Agora, nós vamos para a próxima proposta. Vamos nomear de novo o Quarteto Fantástico. E aqui, nós vamos trabalhar um outro conceito que não foi muito explorado na apostila, mas as crianças adoram. Se comparar os tamanhos. Então, aqui, nós formamos uma fila. Eu vou até usar a minha régua. Nós temos o Pedro, nós temos o Carlos, nós temos o Luiz Otávio e nós temos o Victor. Olha como está a minha fila. Saiu do menino mais alto e chegou no menininho menor. Isso aqui é a ordem decrescente. Eu saio de quem é maior, quem cresceu mais, e chego aqui quem é menor, de quem ainda não cresceu. Então, o que eu posso pensar? Quem é o mais velho dessa turma aqui? O Victor Hugo ou o Pedro? O Pedro é o mais velho. Por quê? Olha, ele é mais alto, ele cresceu mais. Todos são crianças, mas o Pedro é o mais velho, o mais alto. Essa é a ordem decrescente. Agora, nós vamos pensar numa outra possibilidade para essa atividade. A ordem decrescente, eu saio do maior e chego no menor. E agora? Nós vamos fazer de conta que a gente voltou para a escola. Tá todo mundo lá
E a gente não pode entrar todo mundo de uma vez na sala e invadir a sala. A gente vai se organizar por turma para entrar. Entram os meninos menores, porque eles andam mais devagar. Os maiores sabem se organizar melhor. Então, quando a gente está na escola, os menorzinhos entram primeiro, não é? Então, vamos fazer de conta que a gente foi para a escola e nós vamos organizar a fila, tá? Nós vamos organizar a fila de uma outra forma. Meninos menores para os maiores. Como será que ficará? Você me ajuda? Vamos pensar. Nós tínhamos o Pedro, nós tínhamos o Carlos, nós tínhamos o Luiz Otávio e nós tínhamos o Vitor. Quem era o menino menor? Vamos lá, vamos organizar a nossa fila de novo? Só que agora do menor para o maior. É a ordem crescente, do menor para o maior. Primeiro nós colocamos o Vitor, depois nós colocamos o Luiz Otávio, depois nós organizamos e pegamos o Carlos, e agora, por último, ficou o Pedro. Por quê? Não é do menor para o maior? Olha aqui, o Vitor, o Luiz, o Carlos e o Pedro, tá? E agora, a gente tem uma outra proposta. A ordem crescente, que é do menor para o maior. E nós temos o comprimento dos passos. Lembra que eu falei que a gente usa só uma tabelinha? Então, aqui, nós temos quem usou só 7 passos, nós temos quem usou só 8 passos, nós temos quem usou só 10 passos e nós temos quem usou 12 passos. Agora, nós vamos organizar essa tabela de uma ordem diferente. Vamos lá? Organizar na forma decrescente, do maior para o menor. Vamos lá, como será que ficará essa tabela? Eu quero quem? O maior para o menor. Vamos organizar? O maior é o 12, então eu começo com o número 12. E depois, quem que eu vou colocar então? Eu vou lá e vou colocar o número 10. E depois o número 8. E depois o número 7. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui e lembramos uma coisa. Procurem a escola do filho de vocês. Mandem as fotos para o professor da sala de recurso, para o professor da sala regular. Nós precisamos do apoio de vocês. Um forte abraço e até a próxima.